Ontem a nossa querida Fernanda Torres, ela ganhou o Globo de Ouro de melhor atriz em um filme de drama pela sua interpretação brilhante da Dona Eunice no filme aclamado do Walter Salles, Ainda Estou Aqui. Porém, ontem, durante a apresentação da cerimônia, durante a entrega dos prêmios, a gente que estava ali nessa espécie de ágora dos tempos atuais, que são as redes sociais, a gente acompanhou um debate muito natural, que é sobre a qualidade, sobre a credibilidade que tem essas premiações. E eu acho interessante porque à medida que os prêmios iam saindo, eram descredibilizadas se a gente não concordasse com o prêmio, ou credibilizadas, como foi o caso quando a Fernanda Torres venceu. E aí sucinta esse debate que eu acho muito saudável sobre se a gente precisa dessa validação internacional. Toda vida que se fala, por exemplo, que a Fernanda Montenegro, mãe da Fernanda Torres, perdeu o Oscar lá em 98, 99, não me lembro bem agora o ano, a gente fala em injustiça, mas também fala que a gente não precisa disso. Ou grandes artistas, grandes nomes do cinema nacional se posicionaram, por exemplo, falando que a gente dava muito valor a essas premiações, que isso não valiam nada. Eu, no meu ponto de vista, já considero que não há uma análise de mérito artística definitiva. Não é porque um filme foi listado como indicado ao Oscar ou venceu algum Oscar que aquele filme é bom, ou o contrário, não é porque aquele filme não chegou aí ao Oscar ou se foi indicado mas não ganhou, ele é automaticamente ruim, não. Eu acho que o Oscar nem de longe, nem o Oscar, nem o Globo de Ouro, nem as nossas premiações como o Festival de Gramado, por exemplo, eles não são nem de longe uma análise, uma régua de mérito artístico. Muito mais do que análise de mérito, o Oscar e essas premiações, elas são campanha, pensa numa campanha política. Ela é muito mais uma campanha política, uma campanha de visibilidade, de saber que aqui está acontecendo ali, de gastar dinheiro fazendo propaganda do que uma análise de mérito. Quando eu era mais novo, eu estava ali assistindo meus filmes com meu pai, e em algum momento ele deixou assistir uma premiação do Oscar, ele sempre gosta de ver, eu pensava, achava na minha inocência infantil, de que qualquer filme feito em qualquer lugar do mundo, eu achava que bastava o filme ir para o cinema ou para a TV, automaticamente alguém podia ir lá votar no papelzinho mesmo, como eram as votações dessa época, e dizer, olha, eu acho que esse filme aqui merece ser o filme do ano, eu acho que essa atuação aqui é a melhor atuação do ano. Tanto é que quando acontecia de eu assistir um filme do ano anterior que não tinha ido para o Oscar, eu ficava, como é que essa mulher não ganhou o Oscar por isso? E eu não entendia, por exemplo, que o Oscar existia, era sim uma premiação da academia, como eles chamam lá, norte-americana, que premia, sim, majoritariamente as produções norte-americanas. E a gente nasceu e cresceu, isso a gente comenta muito aqui na internet com alguns amigos, sendo moldados a acreditar que o único cinema que presta é o de Hollywood. A gente, sem saber nem o que era Hollywood, a gente assistia os Goonies, assistia Tartaruga Ninja, Karate Kid, e esses filmes eram os filmes que chegavam até a gente. Então, quando a gente tinha, por exemplo, um cinema nacional de Sessão da Tarde, todo mundo vai lembrar dos filmes dos Trapalhões, que tem uma importância enorme para o cinema nacional, mas não era o único cinema nacional que existia na época. A gente não tinha acesso a clássicos do cinema nacional na nossa TV, porque o que dava audiência era passar os blockbusters da época, que eram esses filmes norte-americanos. Então, a gente veio de um período que a ditadura machucou muito os meios de se fazer cinema. Durante esse período, quem tiver oportunidade assista Cabra Marcado para Morrer, que é um documentário do Eduardo Coutinho, em que ele mostra como foi difícil o começo aí da ditadura e a repressão que eles sofreram para fazer filmes nessa época. Se tiver oportunidade, assista, se não me engano está no Telecine, na Globoplay, e vale muito a pena. Então a gente veio de um período que, embora tenha, na minha opinião, é o melhor cinema moderno do mundo, que é o cinema brasileiro, o movimento do cinema novo, cinema marginal. A gente teve aí as chanchadas também, a era do home video, das locadoras, né? E a retomada, como ele chama, a retomada do cinema nacional, com a criação da Agência Nacional de Cinema. E alguns filmes, dentre eles, alguns chegaram ao Oscar. E dentre esses que chegaram ao Oscar, a gente lembra sempre da Central do Brasil, com a Fernanda Montenegro, concorrendo e perdendo o Oscar naquele ano. E a gente tem, então, uma situação em que a gente acreditava nisso, de que o Oscar era uma análise de mérito, que era injusto a Fernanda Montenegro perder, porque até para os estrangeiros ela foi uma das maiores atuações da década. Mas não há justiça no Oscar, porque o que há no Oscar é uma campanha. Então, quando eu descobri isso, me respondeu a questão, que é um exemplo também bem rápido. O Alto da Compadecida, por exemplo, muita gente não entende como é que este filme, o primeiro,
ele não chegou ao Oscar, não levou o Oscar. E aí há essa questão, então o Oscar não sabe de nada, não premiou o Auto da Compadecida. Embora isso também possa ser verdade, o fato é que o Auto ele não pôde concorrer ao Oscar, ele não teria condições de concorrer ao Oscar, porque uma das regras na época era que o filme, acho que até hoje, não podia ter passado em TV aberta antes de concorrer ao Oscar. Então, se o filme tivesse passado em qualquer formato na TV aberta, automaticamente ele não concorria ao Oscar. Foi o caso do Auto. Para quem não lembra, o Auto da Compadecida ele não foi feito para ser um filme, ele foi feito para ser uma minissérie que foi exibida na Globo. E essa minissérie fez tanto sucesso que eles editaram o material, eles cortaram o material, inclusive dá para perceber esses cortes, e fizeram o filme O Auto da Compadecida, que foi ao cinema e foi um sucesso estrondoso, mas automaticamente não podia concorrer ao Oscar. Então, esse filme é ruim porque não pode concorrer ao Oscar? Não. O Oscar ele é uma premiação que gera sim uma visibilidade enorme, não tem como negar isso. Tem muita gente que vai assistir o Ainda Estou Aqui porque a Fernanda Torres ganhou ontem o Globo de Ouro, inclusive pessoas aqui do Brasil. Então já dá essa visibilidade enorme ser indicado, já dá essa visibilidade enorme. Ser premiado como ela foi ontem, a Fernanda ter ganho como melhor atriz, vai fazer com que os próprios jornalistas que já estão pontuando como as duas grandes surpresas da noite, tanto a Demi Moore por Substância, como a Fernanda Torres por Ainda Estou Aqui, fazer com que as pessoas vejam o cinema nacional, fazer com que conheçam o trabalho da Fernanda, o trabalho do Walter Salles, o trabalho do cinema brasileiro. E aí a gente também tem um outro ponto de discussão muito importante, e esse eu devo ao meu colega, grande amigo Maicon Carvalho, e ele conversou comigo hoje sobre isso, dando essa opinião de que a gente também tem que entender que não é todo filme brasileiro que consegue chegar lá, porque o caso de Ainda Estou Aqui ele é muito específico. O Walter Salles ele é um diretor multimilionário, que já tem um prestígio internacional, e tem alguns produtores desse filme que também tem um prestígio internacional muito grande, e tem a Globo por trás financiando, bancando aí uma produção que tem capacidade de fazer essa campanha, que já é difícil pra caramba. Você não imagina o que é, por exemplo, um filme para chegar ao Oscar, ele tem que seguir uma série de regrinhas, uma checklist. E essa série de regrinhas, uma delas é passar lá, foi tirada durante a pandemia, mas eu acho que hoje já voltou, que é passar em um circuito lá nos Estados Unidos, em algumas salas específicas durante um período de tempo, uma janela de tempo. E isso é caro pra caramba, não é qualquer filme, qualquer produtor aqui do Brasil, independente, ou até mesmo de pequenas produtoras, que consegue bancar essa exibição nos Estados Unidos. Além da exibição, ele precisa concorrer em uma campanha mesmo boca a boca entre os votantes, que são cerca de 10 mil, da academia, em que a produtora, a distribuidora, ela faz jantares de gala, faz buffet, faz sessões fechadas para a imprensa, o que é muito difícil. Tem uma dificuldade, a gente enquanto produtor de cinema mesmo, a gente tem essa dificuldade de distribuição. Então quando o filme do Walter chega lá é porque existe uma grande situação específica que envolve um gasto multimilionário, além do prestígio que essas pessoas já têm, para conseguir fazer com que o Ainda Estou Aqui seja sequer cogitado nas pré-listas para concorrer a esse Oscar. As chances da Fernanda de ser indicada no Oscar elas são bem menores do que as de ser como ela foi indicada no Globo de Ouro, porque diferente do Oscar, o Globo de Ouro ele separa em duas categorias as atuações, em ator ou atriz de comédia ou musical e drama, que foi o caso da Fernanda. No Oscar, em vez de 10, 5 de cada, você tem apenas 5, ele junta tudo, ele não diferencia drama, terror, comédia, musical, então é tudo aglomerado e só são 5 indicadas. Então das 10 que estavam ontem na cerimônia de premiação, apenas 5 vão ser indicadas no Oscar. E talvez nem sejam essas 10, podem ser outras. Historicamente, para quem gosta de estatística, seria a primeira vez, não a primeira porque teve 2 casos que a atriz concorreu e venceu o Globo de Ouro, e concorreu por outro filme no mesmo ano na categoria do Oscar. Então ela mesmo não concorrendo no Oscar pelo filme que ganhou o Globo de Ouro, ela estava presente na cerimônia concorrendo por outro filme. Então, historicamente, a vencedora do Globo de Ouro nunca deixou de concorrer no Oscar, seja pelo filme em que venceu o Globo de Ouro, seja em outro filme. Então, seria uma terrível primeira vez para a gente. Mas existe essa possibilidade, porque o jogo é diferente. A campanha, que agora já é uma reta final, já é uma outra campanha, com a vitória da Fernanda ontem no Globo de Ouro, começa hoje e se estende aí, eu não me lembro bem a data final, mas são 7 a 10 dias, em que vão votar esses membros para decidir quem são
os concorrentes, quem vai concorrer. E essa indicação por si só já é uma grande vitória. Não é que a gente precise do Oscar para entender que o cinema nacional é forte. A gente não precisa disso, mas é bom porque suscita esse diálogo, esse debate. Faz com que a gente consiga conversar sobre o porquê é que a gente só reconhece cinema nacional quando alguém lá de fora reconhece antes da gente. A gente tem filmes incríveis, e não é aqui um demérito de Ainda Estou Aqui, mas a gente tem filmes com potencial artístico, de gostar ou não vai depender da pessoa, lógico. Mas a gente tem filmes com potencial criativo muito maior do que eu Ainda Estou Aqui, com atuações tão brilhantes quanto a da Fernanda Torres em Ainda Estou Aqui, mas que não são sequer distribuídos, não chegam nos cinemas das suas cidades, nas cidades que tem cinema. Nas que não tem, não conseguem chegar nos streaming. Então a pessoa que não tem acesso a esse filme não vai ter essa cultura de assistir filme nacional, dizer que o filme nacional é bom, que o cinema nacional é bom, porque esses filmes, além da gente ter essa dificuldade de produzir, a gente também tem uma dificuldade muito grande de distribuir esses filmes, de fazer um circuito. A gente precisa de uma lei para obrigar, veja bem, para obrigar as salas de cinema a colocar filmes nacionais em cartaz. E essa lei, inclusive, durante o governo Bolsonaro, foi totalmente picotada, os recursos para o incentivo de produção audiovisual foi muito cortado durante esse governo. No novo governo, a gente conseguiu retomar aí os incentivos financeiros, houve uma reformulação da agência de cinema e a gente conseguiu alterar para melhor um pouco as leis de cotas, mas ainda assim, ainda é muito aquém do necessário, até porque eles conseguem burlar, deixam o mesmo filme nacional em cartaz durante muito tempo e não dá espaço para outras produções. Enquanto Hollywood é o mercado que mais cresce, né, e abarca aí o mundo inteiro, e aqui no Brasil não é diferente, a gente tem 10, 12 filmes norte-americanos rodando em algumas salas de cinema, enquanto tem 1 ou 2 sessões só de filmes nacional, a gente tem que entender que há sim uma importância em vencer essas premiações, embora elas não sejam nem de longe uma justiça artística. Elas não são o que vão determinar se o filme é bom ou não, se a atuação da pessoa é boa ou não. A Fernanda ela atuou de forma brilhante. É muito difícil você equiparar e dizer que uma atuação é melhor do que a outra, porque julgar objetivamente a arte já é uma coisa impossível, subjetivamente já é difícil. Então é complicado você fazer essa análise de mérito, mas a vitória da Fernanda ela significa sim muita coisa, embora seja uma premiação norte-americana. Significa que alguém vai ver esse filme apenas porque ela foi indicada ou foi vencedora desse prêmio. Então a gente tem que começar a idealizar também, a fomentar o cinema nacional que não chega a ir para as pré-listas, não chega a ser indicado. A gente tem que começar desde nós, de mim, na nossa cidade, ver quem são os que estão fazendo ali seus curta-metragens, seus projetos de longa-metragem, se não na sua cidade, no seu estado, com certeza tem. Ir aos festivais que o seu estado proporciona. Aqui no Ceará, por exemplo, a gente tem o Sinistro Fest, tem o Ceará, o Cine Ceará, são festivais que já estão aí na capital fazendo aí uma espécie de tradição já muito boa, e é importante que a gente lote esses festivais, que a gente faça um esforço para poder prestigiar esses artistas, especialmente os locais, e ir crescendo, cidade, estado, região e Brasil, para a gente fomentar com que cada vez mais recursos sejam implantados para que a gente possa fazer mais filmes como Walter Salles conseguiu fazer com Ainda Estou Aqui e ter essa visibilidade sem precisar gastar o dinheiro do Walter Salles que a gente não tem. Então é sim, na minha visão, muito importante vencer o Globo de Ouro, ser indicado ao Oscar já é digno de uma vitória tão igual ou maior do que a vitória ontem do Globo de Ouro. Estou torcendo muito para isso. Não é isso que vai definir a qualidade artística nem do Walter, nem da Fernanda, nem de qualquer outro que ganhar ou perder ou deixar de ser indicado, mas isso abre portas, isso reconhece o cinema e gera uma visibilidade que de outra forma a gente não consegue. Talvez se a gente todo ano estivesse lançando um filme aí dentro dessas pré-listas e conseguisse fazer essa campanha, até mesmo com recursos vindo do governo federal, talvez a gente tivesse mais produções acontecendo e mais salas de cinema exibindo filmes nacionais. Então, essa é a minha visão. Espero que vocês tenham entendido mais ou menos, porque eu sei que eu falo demais, eu divago demais, mas é isso. Acho que a gente tem boas chances sim,
principalmente depois do prêmio de ontem, e estarei aqui torcendo e vibrando junto com vocês. Um grande abraço e até a próxima.